Bom dia! Tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Mais uma história aqui do nosso mundo gringo. Sejam todos bem-vindos. Simbora lá para o nosso vídeo de hoje, mas não sem antes você deixar o seu joinha, deixar o seu comentário, que é muito importante aí pra gente, tá bom? Vocês sabem que assim o YouTube entrega os vídeos para pessoas que não estão aqui no canal. Aí o que elas fazem? Manda a história delas também, gente. Elas vão vir no canal, vão conhecer o canal, vão gostar, óbvio, e vão mandar a história delas e a gente vai ter sempre história aqui para contar para vocês. Afinal, né, gente? São as histórias que vocês mandam que o canal vive. Então, bora lá para a nossa história de hoje. Dani, confesso que esse oi está escrito nos meus rascunhos de e-mail há meses. Eu não sou muito boa para escrever. Adoro ouvir história da vida dos outros, mas sou péssima para expressar os meus sentimentos, as minhas vontades, os meus sonhos e os meus acontecimentos. Mas já estou trabalhando isso em mim. Eu adoro histórias grandes, com detalhes, mas eu não me recordo de tantos detalhes assim como as da NET contam, né? Minha mente apagou muitos acontecimentos. Como forma de superar, eu acho que eu acabei deletando isso da minha mente. Conheci seu canal no Facebook, num período difícil, pós-parto, há 2 anos. Eu me sentia sozinha porque a maternidade, principalmente no início, me isolou do mundo. Vi em seus vídeos uma forma de interagir com o mundo e ver gente, histórias. E hoje ouço diariamente. Ah, que bom, fico tão feliz, gente, quando vocês falam que o vídeo ajudou vocês de alguma forma. Eu fico muito feliz, tá? Bom, você aconselha, é suave e concordo muito com o seu pensar. Ao contrário de alguns canais que contam histórias e só criticam as meninas, julgam, mas na verdade nós não estamos aqui para sermos julgadas. No meu caso, pelo menos não. Estou aqui para contar minha história e contribuir com o canal e ajudar as meninas que passam por situações difíceis. E é isso que eu sempre falo para vocês, né, gente? Eu concordo plenamente com isso. Eu acho que as meninas vêm aqui, se expõem. Às vezes eu dou um puxão de orelha, né? Mas eu não quero que a gente xingue, critique. Por quê? Porque é tão difícil você vir aqui escrever suas memórias. E então a gente tem que estar sempre aqui ajudando elas a colocar as memórias aí pra frente, né? Pra fora. Dani, os nomes já foram trocados. Não que eu me importe na minha história ser contada com os nomes normais. Mas tô adorando ser sua Alice. Então vou seguir o protocolo. Bom, vamos lá. Eu nasci numa pequena cidade do interior do Paraná. Bem interior mesmo. Na casa que eu nasci não tinha água encanada e nem energia elétrica. Isso porque eu não sou velha, tá? Só tenho 31 anos. Minha família era muito humilde. Vivíamos de lavoura manual e comíamos o que plantávamos. Dinheiro era raridade lá em casa. Moramos eu, meu pai e meus 3 irmãos... e meu irmão, 3 anos mais velho do que eu, numa casa cedida por meu avô materno. Com o crescimento meu e do meu irmão, precisávamos ir para a escola. Então meu pai decidiu vender o pouco que a gente tinha e ir embora para uma cidade do oeste do Paraná. Meus tios moravam lá e tinham um comércio e ofereceram uma oportunidade de emprego a ele e futuramente para minha mãe. Então meu pai vendeu os animais, vendeu madeira, tudo que era possível, juntamos R$3.000 e compramos um terreno na cidade e viemos. Cheios de sonho, insegurança, num caminhão de mudança, com pouco que a gente tinha. Tínhamos nós, um cachorro e sem a mínima ideia do que nos aguardava. Mas o sonho e a esperança de uma vida melhor nos aguardava, só que eles tinham consciência também que não seria fácil. Bom, eu estava amando tudo, né? Era um sonho ir para a escola. Eu tinha 5 anos. Quando criança eu era muito tímida, muito insegura. Por vir do interior, um pouco pela criação também. Minha mãe botava medo em tudo. E com isso eu cresci com muitos medos e julgamentos. Eu tinha medo de falar as coisas para as pessoas e ser julgada, criticada. Eu tinha medo de ser julgada e me escondia e acabava não me abrindo muito. Eu não fazia amizades, eu sempre fui meio gordinha. E isso me deixava ainda mais insegura. Minha mãe me julgava muito pelo meu peso. Falava para eu fazer dieta porque menina gorda não ia casar, que ninguém queria casar com uma gorda. Isso me deixava, Dani, ainda mais insegura.
o que fez eu sofrer muito na adolescência. Eu tinha medo de chegar, conversar com algum piá e ele falar da minha gordura. Piá é garoto, né, no sul. Então gostei muito de muitos meninos na adolescência em silêncio. Eu sofria quando via eles com outras garotas magras. Não tinha coragem de falar sobre os meus sentimentos. E na minha cabeça eles não falavam comigo por eu ser gorda. E por minha mãe falar essas coisas para mim, eu sonhava muito em casar, em encontrar alguém que me aceitasse da forma que eu era. Mas eu tinha isso só para mim, pois eu não tinha amigas, não tinha abertura suficiente para falar essas coisas com a minha mãe. Então, ela sofria sozinha. Nós vivíamos uma vida muito difícil financeiramente. Meus pais trabalhavam no mercado do meu tio, mas não eram valorizados. Eles ganhavam muito pouco. E para não passar aperto, ainda minha mãe trazia para casa verduras e legumes que eram jogados estragados fora. A gente tirava os pedaços podres e aproveitava o resto. Ela também trazia produtos vencidos que não iam vender mais, como pacotes de leite furado. E com isso, sempre a gente tinha o que comer em casa. Com o salário dos meus pais, eles construíram uma casinha no nosso terreno. Quando eu tinha 12 anos, minha mãe engravidou do meu irmão mais novo. Foi uma alegria lá em casa. Apesar de ter sido um escândalo na família, porque minha mãe já tinha 40 anos e eles achavam que não deveria engravidar depois de velha. Sim, gente, era isso que as minhas tias falavam. Éramos muito julgados por ser pobre e minha mãe engravidou, mas era um sonho dela ter 3 filhos. Bom, apesar das dificuldades, nunca nos faltou o essencial. Minha família é muito grande. Tenho também tios e primos e todos eles têm comércio. Eles têm uma situação boa de vida. Nós éramos os mais pobres. Minhas primas me ridicularizavam na minha infância e adolescência por eu ter coisas simples para comer em casa, por usar roupas e brinquedos que eram delas. Claro que quando elas falavam isso eu ficava magoada, eu chorava sozinha, mas nunca critiquei meus pais por isso. Nunca me importei em usar uma roupa de segunda mão. Inclusive, eu amava quando chegava aquelas sacolas cheias de roupa. A única coisa que me chateava é que nem tudo eu podia usar, pois eu era gorda e minhas primas eram magras. Então, nem tudo eu poderia aproveitar. Eu vou falar pra vocês, gente, que eu ganhava muita roupa da minha prima também. Eu adorava, tá? A Melina, o enxoval dela foi praticamente todo da filha de Sabrina, da Noelle, que passou pra Melina. Eu nunca me importei com essas coisas, sério. Com o nascimento do meu irmão, minhas obrigações lá em casa aumentaram. Minha mãe tinha um bebê para cuidar e as coisas da casa ficaram por minha conta. Por ter pouco dinheiro, minha mãe optou por usar fraldas de pano. No dia a dia, as fraldas descartáveis era só para sair. Então, eu tinha inúmeras fraldas para lavar diariamente e eu gostava de deixá-las impecáveis, branquinhas. Desde criança, eu gostava muito de cuidar da casa, das roupas. Quando a licença maternidade da minha mãe acabou, ela voltou ao trabalho e meu tio deu as contas a ela. Eu lembro até hoje desse dia. Minha mãe chorava sem saber o que ia ser de nós. Mesmo com o salário dela, era difícil e ela sofria em imaginar como seria dali para frente. Mas logo ela sempre foi guerreira e conseguiu umas diárias de faxina para complementar a renda num restaurante nos finais de semana. Nesse restaurante ela trabalha até hoje. Meu pai logo ganhou as contas também e começou como pedreiro. O que parecia uma fase difícil foi nossa liberdade. Meus pais começaram a trabalhar por diária. É engraçado, né, gente? Às vezes a gente pensa assim, nossa senhora, é o fim do túnel ali. Mas não, ali é o começo do recomeço. Às vezes a gente não consegue entender isso, né? Mas é a libertação mesmo. É o começo de um grande recomeço. A situação financeira melhorou muito lá em casa. Com isso, a infância do meu irmão mais novo foi bem diferente da minha e do meu irmão mais velho. A gente não estava rico, mas não passávamos mais apertos. Tínhamos roupa nova de vez em quando, bobagens para comer, passeávamos. Conseguimos comprar até um carrinho. Com o aumento de trabalho da minha mãe, as obrigações também aumentaram. A casa ficou toda por minha conta e os cuidados do bebê também. Eu adorava cuidar do meu irmão, levar médico, dentista, ensinava as coisas. Com isso, tivemos uma ligação muito grande e temos até hoje. Eu, uma adolescente, andava para todo lado com o bebê. Todos achavam que era meu filho. Isso espantava ainda mais os meninos. Ninguém chegava em mim. Imagina, feia e gorda e com um bebê. Isso às vezes me chateava. O pessoal da escola
Todo mundo tinha namorado. Eu pensava comigo, bom, se ela conseguiu, eu também vou conseguir. E eu ficava com aquilo na cabeça. Bom, ela falou que tinha uma menina na escola que ela achava o namorado dessa menina super bonito. E essa menina também. E essa menina logo terminou o namoro. Só que logo depois, ela falou que deu um oi no saudoso MSN. Ela disse que saudade, Dani. Gente, MSN, eu tenho certeza que todas vocês são dessa época. Se tiver alguém que não é, deixa aí nos comentários. Eu adorava o MSN também. Então, o MSN, lá você podia ter amigos, conversar com meninos e ninguém sabia que eu era gordinha. Eles gostavam de falar comigo pelo que eu era, não pelo meu físico. Então, eu passava horas conversando com pessoas aleatórias, nos finais de semana, mas só nos finais de semana, porque lá em casa era internet de escada. Então, no final de semana, não tinha custo. Eu passava a semana toda esperando o sábado chegar para eu conversar com os meus amigos online que eu tinha. Mas voltando lá no oi que eu enviei para o ex-cunhado da minha cunhada, ele respondeu somente 3 dias depois. Eu fui ver só no outro final de semana. Na minha cabeça, com toda a minha ingenuidade, eu pensava assim: se ele namorou com uma menina gordinha, ele pode namorar comigo também. Não vai se importar. Então aquela menina, gente, que ela falou que achava bonita na escola, ela era gordinha. O namorado dela também. Então ela se via muito naquela menina, ela pensava, se ela pode ter um namorado e ela é gorda, eu vou poder ter um namorado também. Então quando ela termina, essa amiga dela termina, ela e o namorado, ela vai lá e dá um oi pra esse cara, né? Pensando, bom, ele gosta de gordinhas, então pra ela tava tudo certo. Bom, Dani, que besteira, né? Quando eu vi aquele oi, eu senti borboletas no estômago, um calor gostoso. E ali começamos a conversar e nos conhecer. Vou chamar ele do clássico Jurandir aqui no seu canal. Eu tinha 16 anos. Eu já trabalhava no supermercado de faz tudo e ele tinha 19. Ele trabalhava na feira de um supermercado na cidade vizinha. Ele vinha também de uma família simples, mais humilde até que a minha. Mas eu não me importava. Ele tinha muita vontade de crescer. Estava iniciando a faculdade na minha cidade e viria todas as noites para cá de ônibus. Disse que um dia a gente poderia se ver. Dani, estava sendo mágico. Passamos meses conversando. Ele me fazia bem, me dava atenção. Quando ele disse que queria me ver, eu já fui bolando coisas na cabeça, planejando como seria, o que eu falaria para os meus pais. Mal sabia eu que eu estava entrando numa furada. Mas eu estava tão empolgada, então combinamos de nos ver depois do meu curso de informática. Nos encontramos ali mesmo no terminal de ônibus para não perder o dinheiro da passagem. A gente era zerado de grana, né? Dani, escrevendo agora e eu lembrando das sensações que eu senti naquele dia, eu lembro o cheiro do perfume que eu passei. Eu passei quase o vidro todo. A bala de maçã verde que eu chupava. Quando eu vi ele, parecia que eu estava flutuando. Ele não era bonito, ele tinha muita espinha no rosto, cabelo e barba a se fazer, mas eu nem me importava, ele estava ali por mim. Conversamos um pouco e ele me deu um beijo. Para mim foi mágico. Depois disso, começamos a namorar sério. Ele morava em outra cidade. Meus pais só aceitavam se fosse tudo certinho. Então, a cada 15 dias, ele ia lá em casa. Com o tempo, meus pais deixaram ele dormir lá, de sexta, depois da faculdade até o domingo. Ele era tímido, não conversava muito com meus pais nem com a minha família. Para mim era normal. Mas quando íamos a algum lugar, na casa de alguém, eu era acostumada a conversar, socializar. E depois que eu conheci ele, eu ficava lá num canto com ele. Muitas das vezes ele nem comigo conversava. No início ele era super bacana. Conversávamos diariamente no telefone. Eu contava meu dia para ele, como foi a escola, o trabalho. Ele não falava muito sobre ele. Depois de um tempo, ele falava que estava cansado, dormia no telefone, falava que a faculdade estava puxada, que tinha muitos gastos, que não deixavam mais, que tinha muitos gastos, e eu não o deixava desistir. Eu super apoiava, pois ele conseguiu financiar a faculdade, né? E eu, inúmeras vezes, eu tentei passar numa faculdade pública, porque eu não tinha condições de uma particular. Então, ela, assim, super admirava ele por isso. Dani, eu sempre sonhei com uma vida confortável.
A gente fazia planos, uma casa própria, um emprego melhor, então eu pensei, eu precisava mudar. Pedi as contas no mercado e fui atrás de outro emprego. Enviei currículos, fiz entrevistas, mas eu era sem experiência, então era difícil. Até que eu consegui uma vaga no financeiro de uma concessionária. E eu fiquei tão alegre. Gente, tinha até uniforme, era lindo. Eu tinha muita vontade de aprender. Logo aprendi. Fazia tudo com muita excelência e consegui ir crescendo e mudando de cargo na concessionária. Eu estava como encarregada financeira, um salário 5 vezes mais que no mercado. Ali aprendi muito, perdi a timidez, conversava com clientes, colegas, fazia amizade e me libertei de tudo que me prendia. Ali era tudo o que eu queria. Eu guardava parte do meu salário para conseguir comprar a nossa tão sonhada casa própria. Eu consegui pagar uma clínica onde tinha acompanhamento com endocrinologista, nutricionista e perdi 15 quilos. Eu estava muito feliz com isso. Na minha cabeça, eu tinha alguém que me amava. Mas quando ele viu que eu tinha amizades, que eu estava confiante no meu corpo e eu conversava abertamente com qualquer pessoa, esse homem começou a se transformar. E eu sofri muito. Enquanto eu estava passando por aquilo, era normal na minha cabeça. Só que depois, com o tempo, eu vi que aquilo não era saudável. Eu vou citar algumas situações que eu passei, algumas coisas que ele me falava. Teve uma vez que estávamos num churrasco da minha família. Eu estava na cozinha com as minhas tias e minhas primas rindo. Quando voltei para perto dele, ele me cutucou a costela e disse: "O que estava tão engraçado lá que só dava para ouvir a sua risada?" Eu parei de conversar com o pessoal e fiquei perto dele o resto da noite. Ele colocou aplicativos espiões no meu computador e no meu celular, sem eu saber, para ver com quem eu conversava. E depois vinha me perguntar coisas, tipo jogando verde, para ver se eu falava as coisas para ele. Gente, eu tinha muitas amizades, conversava sobre tudo com as minhas amigas e ele ficava criticando tudo. Era o início do WhatsApp, então ele me proibiu de instalar no meu celular. Então combinamos de ninguém instalar, mas eu precisava por causa do meu trabalho. Então eu instalava, usava durante a semana e quando ele vinha na minha casa no final de semana, eu precisava excluir. Isso é uma red flag assim, do tamanho do mundo, né? Não preciso nem falar pra vocês, né? Mas com o aplicativo espião, ele descobriu que eu fazia isso e me ameaçou terminar o namoro caso isso acontecesse novamente. Mas eu usava só pro trabalho, não tinha nada demais. Quando decidimos ter nossa primeira relação sexual, ele disse que era virgem. Depois de um tempo, eu descobri que era mentira. No dia que tivemos nossa primeira vez, ele foi cuidadoso, foi gostoso, e depois eu estava empolgada, conversando com ele, e ele me disse: "Nossa, você parece boba, toda faceirinha, não precisa, foi normal." E eu fiquei super sem graça. Mas eu estava toda feliz com a situação. Para mim foi mágico sentir alguém me desejando, me querendo, e depois fiquei toda para baixo. Quando saímos do bairro, eu conhecia todo mundo do tempo que trabalhava no mercado. Todos me cumprimentavam por educação. Alguém me dava bom dia, boa tarde, nada demais. E eu tinha que dar satisfações de onde eu conhecia. Por que que eu sorria para as pessoas? Ele falava: "Como assim? Você conhece todo mundo? Por que você fica rindo para esse povo?" Ai, gente, isso chega a me dar até uma ânsia de vômito. Depois de um tempo, ele vinha nos finais de semana lá em casa e dormia praticamente o tempo todo. Ou ficava no computador, dizia que estava cansado, fingia que estava dormindo. Eu já não conversava muito, né? Ele já não conversava muito comigo, e quando eu cobrava isso dele, falava que sentia falta da presença dele. Ele dizia que a gente deveria terminar, porque eu não deixava largar a faculdade. Aí ele ficava muito cansado e ele não tinha energia e tempo para ficar conversando e saindo comigo. Então eu comecei a pesquisar alguns cursos que eu conseguisse fazer e conciliar com o meu trabalho. Escolhi um curso de técnico de fotografia. Durou 2 anos. E até hoje isso complementa a minha renda. Mas com o curso minha mente se abriu ainda mais. Eu era curiosa, fiz amizades com professores em busca de conhecimento. Isso só fazia os ciúmes dele aumentar. Ele mandava mensagem para os meus professores com perfil fake. Gente, vocês acreditam nisso? Eu só soube disso anos depois. Ele fazia questão de comentar sobre minhas amigas, minhas primas, tipo: "Nossa, você viu o vestido dela? Que curto, né? Dava para ver tudo." Isso me deixava super mal, mas eu não podia sequer falar
que eu não gostava, eu não podia sequer falar que eu não gostava desses comentários, porque ele era o dono da razão. Se eu passasse um batom, ele perguntava por que tão forte. Se eu botasse um perfume, ele falava por que colocou tanto. Dá para sentir o cheiro de longe. Se eu colocasse uma blusa com decote, ele falava: você quer mostrar tudo, né? E isso me deixava para baixo. Quando eu emagreci, eu contava empolgada sobre a minha dieta, sobre os quilos que eu estava eliminando, e ele também me criticava. Eu tinha que cuidar de tudo que eu falava com ele, o que eu contava para ele. Tinha sempre que ter muito cuidado com as palavras, pois ele sempre dava um jeito de virar contra mim os comentários que eu fazia. Bom, eu estava sempre trabalhando. Lá eu me destaquei, gente. Recebi um aumento. Fiquei super feliz e empolgada. Contei para ele e ele nem falou nada, pois ele ainda estava na frutaria do mercado. Vocês têm que entender, gente, que quando vocês crescem e ele não, ele vai dar um jeito de fazer você se sentir inferior a ele. Então é nessa hora que esse cara vai começar a te colocar para baixo. Eu não sei aqui, mas esses caras normalmente começam a falar do seu corpo, das suas atitudes, sabe? Então, assim, ele não quer te ver feliz, ele não quer te ver crescendo, ele não quer te ver maior do que ele. Então, imagina, você já estava nesse emprego, recebendo elogios, ganhando aí 5 vezes mais, e ele lá na frutaria do mercado ainda. Então, para ele, isso era a morte, né? Ele estava lá com um salário bem menor que o meu e eu muitas vezes o ajudava a pagar até o dentista, pagava a mensalidade do ônibus para a faculdade, comprava roupas de frio para ele, calçados. Ele não pedia, mas eu gostava de ajudar a cuidar dele. Foi então que eu sugeri a ele vir morar na minha cidade. Como a gente já tinha planos de casar, ele já estava quase terminando a faculdade, eu queria que ele conseguisse um emprego melhor. Ele não gastaria tanto com o transporte, pois ele tinha que vir todos os dias, né? Eu ajudaria com o aluguel de uma kitnet até ele conseguir um emprego fixo. Ele não aceitou. Disse que isso estava fora de cogitação. Ai, amiga, ainda bem que não aceitou, né? Você ia bancar esse homem? Então vamos seguindo a vida. Ele sempre me presenteava com chocolates quando vinha me ver, mas não me dava a atenção que eu queria. E eu seguia sonhando com nós dois casados, na nossa casa, com nossos filhos. Mas filhos ele não queria. Ele disse que era infértil, inclusive não queria usar preservativo em nossas relações, pois alegava ser infértil. Mas eu sempre exigi, pois como eu ajudei a cuidar do meu irmão, eu sabia o trabalho que dava um bebê. Mesmo assim, ele tirava às vezes no meio da relação e eu ficava paranoica. Num dia ele me ligou e disse que tinha se mudado de cidade, que veio morar num bairro que ficava a 15 quilômetros da minha casa. Ia morar com um amigo. Eu já tinha conseguido um emprego. Ele já tinha conseguido um emprego e que agora já estava mais fácil para quando a gente casasse. Ele ia ter tempo de programar tudo e com o término da faculdade ia sobrar dinheiro. Eu fiquei super feliz por ele estar na minha cidade, mas fiquei chateada por ele ter feito tudo isso nas minhas costas, né? Porque, claro, mudei. Mas então ele foi ver casa, conversou e ele nunca contou isso para ela, né? Ele nunca falou nada, Dani, enquanto isso tudo estava acontecendo. Nem sabia onde ele tinha ido morar. Nem colchão ele tinha para dormir. Então comprei um colchão de solteiro para ele, uma bicicleta. Ai, vocês me deixam nervosa. Para ele trabalhar. Todo final de semana eu mandava queijo, pão caseiro, bolo, bolacha caseira, que eu e minha mãe fazíamos. E ele cada vez mais distante. Mesmo morando na minha cidade, a gente não se via muito. Cada final de semana ele falava que ia para uma cidade diferente para fazer o TCC, que era o trabalho de conclusão da faculdade. Até questionei com que dinheiro ele ia, mas ele disse que ia com um amigo que morava com ele. Um dia ele veio me contar que esse amigo dele tinha uma namorada na minha cidade e numa em outra cidade perto. Perguntou o que eu achava sobre isso. Eu disse que aquilo era absurdo, que isso não era atitude de homem. Eu já não gostava desse amigo dele e aquilo me fez ter mais birra ainda desse menino. Teve um dia que eu cobrei mais dele, que deveríamos passar mais tempo juntos. Ficamos, né, que a gente estava muito tempo separado. Agora ele morava na minha cidade, então a gente já podia pensar em se casar. Eu tenho aliança que era dos meus pais e eu falei, eu derreto ela e faço uma para nós, né? Mas, gente, quando eu conversei com meus pais sobre a nossa decisão, meu pai disse que faria questão de fazer uma festinha,
que ele ajudaria com os custos, coisas simples, mas como eu era a única filha menina, ele queria que eu casasse certinho na igreja. Ele bancaria uma janta após a cerimônia e ele não queria muito, não. Eu confesso que eu nunca sonhei com isso, mas eu queria deixar meus pais felizes e comecei a gostar da ideia. Comecei a imaginar como seria planejar tudo. Com o passar dos dias, ele aceitou em fazer e fomos marcar a data. Seria 15 de outubro de 2015. Eu tinha 21 anos e ele 23. Como eu estava com um salário bacana, eu estava guardando dinheiro, falei para ele que poderíamos olhar umas casas para comprar, porque eu não iria morar com ele no apartamento junto com o amigo dele. Então começamos a olhar. Tudo simples, tá? Não era tanto dinheiro assim. Era só uma pequena entrada e o restante íamos financiar no programa Minha Casa Minha Vida. Ele não tinha salário do mês para ajudar na entrada, então todas as opções que a gente ia ver, ele botava defeito. Uma ele falava que o piso estava torto, a outra ele não gostou da cor, não gostou do lugar, uma estava muito cara, outra muito barato, telhado, parede, e eu ia desanimando. Até que finalmente ele gostou de uma. Eu nem tinha gostado tanto, mas como foi a única que ele gostou, até aceitei. Demos meu dinheirinho e a entrada na papelada. Só que tinha uma janela que não passou na vistoria do banco, então o corretor me ligou dizendo que teríamos que cancelar, pois não deu certo. Parecia um sinal. Mas eu passei por cima de todos os sinais possíveis. Eu queria realizar meu sonho. Para eu não perder o dinheiro da entrada, eu assinei um contrato cheio de cláusulas e multas que eu teria que escolher uma das casas que fomos olhar, que o Jurandir não tinha gostado. Ele disse que ele não iria comigo, então fui com meu pai. Escolhi, assinei os papéis e marquei um horário que ele pudesse ir assinar. No dia marcado, peguei meu carro, busquei ele no trabalho, levei no banco e levei de volta ao trabalho. Assim, só aguardamos os trâmites da documentação. Naquele tempo, demorava muito para se concretizar uma compra do imóvel. Cerca de 6 meses. Nesse período, tinha documentação que precisava ser levada em cada etapa. E acredita, gente, que ele não foi atrás de nada. Eu que tinha que fazer tudo. Ele não tinha dinheiro para nada. Tipo, todas as taxas, porque não é só comprar, né? Tem taxa, tem isso, tem aquilo. Jurandir tinha dinheiro pra nada. Tava tudo bem pra ele, né? Porque a listinha, então tava tudo certo. Bom, enquanto a gente aguardava o processo do financiamento, fomos dando sequência no processo da festa de casamento. Lista de convidados, entrega de convites da minha família e da família dele, todos pessoalmente, pois naquele tempo era tudo pessoalmente. Ele escolheu os padrinhos e eu escolhi os meus padrinhos. Na hora de escolher o buffet, ele não quis ir junto. Ele disse que meu pai quer pagar, então que ele que fosse comigo. Ai, meu Deus. Dani, acredita que pra mim aquilo era normal? Coisa que, lógico, hoje eu não acharia, né? Eu escolhi meu vestido, paguei, mandamos fazer alianças com ouro da família dele. Começamos a usar como noivos, pois faltava poucos meses para o grande dia. Convites entregues, minha família só sabia comentar em como seria especial esse casamento, pois eu era muito querida. E ele zero empolgação. Os presentes já chegavam na minha casa, máquina de lavar, cama, geladeira, caixa de utensílios domésticos. Eu fui comprando coisas de cama, mesa, banho, escolhia e abria tudo com muita alegria. E ele zero empolgação. Combinamos dele vir para casa almoçar no domingo para a gente decidir mais umas coisas do casamento e ele não chegava. Estava muito atrasado, então decidi ligar para ver o que tinha acontecido. Ele atendeu. Disse que tinha ido na casa da namorada do amigo dele junto com um amigo que ficava em outra cidade e que não ia conseguir me ver naquele dia. Eu fiquei indignada com a atitude dele. Mandei ele a merda, disse que ele não tinha consideração comigo, que não tinha responsabilidade e desliguei o telefone. Alguns dias depois ele veio na minha casa dizendo que precisava conversar. E eu pensei que era sobre o ocorrido do final de semana. Mas ele veio com uma conversa, que ele precisava de um tempo. Que ele estava confuso, não sabia se aquilo que ele queria, que casar ia acabar com a vida dele. E ao questionar sobre a festa, os convidados, pagamentos que foram feitos, a casa que estava sendo comprada, ele disse que até a próxima semana ele decidiria, que era um tempo que ele precisava e simplesmente saiu. Dani, aquela semana demorou uma eternidade. Eu não conseguia viver, trabalhar, comer. Eu só pensava nas consequências que aquilo teria caso ele não quisesse mais casar. Na rejeição que eu estava tendo, eu só lembrava da minha mãe falando que ninguém queria uma moça gorda,
que moça gorda não arrumava casamento, e aquilo me doía. Eu pensava que eu não saberia viver sem ele. Eu amava aquele homem. Ele foi meu único homem, meu único amor. Eu fazia tudo por ele, sem questionar nada. E na primeira vez que me opus, ele decidiu terminar. Foram 5 anos de dedicação, de gastos, e ele nem valorizou. Quando deu o final de semana, ele chegou estranho. Chamei ele para entrar, ele não quis, ficou do lado de fora. Ele estava meio transtornado. Estava com outro aparelho de celular, que não era o dele. E me disse, desculpa, você não merece isso. Você não merece eu ao seu lado. Você é nova e logo você vai encontrar outra pessoa para te fazer feliz. Eu insisti em saber o motivo da decisão. O que tinha feito ele desistir. Ele disse que não me amava. E não falava mais nada. Eu chorava, gente. Eu disse para ele, olha meu sofrimento, olha para mim. O tanto que você está me fazendo sofrer. Você nunca vai ser feliz por me fazer passar esse sofrimento. Então meu pai veio conversar com ele com toda a calmaria e disse, você não é obrigado a casar se não quer. Mas se você não é homem para cumprir sua palavra, você vai ser homem para resolver as coisas. A gente tem que encerrar os contratos com as empresas, contratadas para festa, devolver os presentes. Tem que ver como vai ficar a casa de vocês, né? Foram 30 anos de financiamento. Entra aqui, dorme aqui, pois já era noite. E amanhã eu e você vamos fazer isso. Eu fui pro meu quarto chorar e ele concordou e entrou. Fui no banheiro. Ele foi no banheiro e ficou lá muito tempo. Nisso a campainha da casa tocou. Meu pai saiu e era a polícia. O policial disse que precisava falar comigo. Eu saí com cara de choro. E o policial disse que eu precisava liberar o jovem que se encontrava em cárcere privado dentro da minha casa. Dani, eu fiz ele confessar para o policial que eu não estava mantendo ele em cárcere, que ele estava lá para resolver as coisas no dia seguinte. O policial perguntou se preferia ir para casa e ele disse que sim. Então o policial levou ele para casa. A partir desse momento ele nunca mais falou comigo. Ele trocou de casa, de celular, de emprego. Eu só enviei uma mensagem a ele dizendo que fazia questão de pegar todos os meus pertences que estavam com ele, inclusive as coisas que foram compradas com meu dinheiro, bicicletas, móveis, pertences pessoais. Dei o dia e a hora que ia buscar. Ao chegar lá com meu pai, ele colocou tudo na caminhonete sem dizer nada e saímos. A partir daí vivi os dias mais difíceis da minha vida. Eu amava aquele homem. Chorava, sofria, tive que desfazer todos os contratos da festa do casamento sozinha. Paguei multa, rescisão, inclusive da casa que a gente comprou. E como o processo da casa é demorado, eu tive que retirar o nome dele do processo de financiamento. E se iniciou tudo de novo. Levou 1 ano para eu conseguir pegar as chaves. Bom, aí ela teve que avisar todos os convidados que não teria mais casamento. Todos, sem entender, me enchiam de perguntas. Cheguei a ser criticada, pois achavam que pela forma que eu pela forma que ele me deixou, eu teria traído ele. Por passar por tudo isso, eu entrei em depressão. Fiquei dias sem comer e do nada comia sem parar. Engordei muito, cheguei a 125 quilos. Com a ajuda dos meus pais e algumas primas que me ajudaram muito, fui melhorando da depressão. Tomei remédio, fiz tratamento, comecei a participar de eventos da igreja, peguei as chaves da casa própria, que sempre foi meu sonho, e isso me deu força para seguir em frente. Por conta da depressão, meus pais não deixaram eu ir morar lá, então a casa ficou fechada por bastante tempo. Com o passar do tempo, fui ficando bem, fiz amizades, comecei a sair, mas eu tinha muito claro na minha cabeça que eu não queria relacionamento nenhum. Então, eu era muito resolvida nessa questão. Baixei aplicativos de relacionamentos, beijava, saía, transava, mas eu não queria compromisso. E por 2 anos ela ficou assim, né? Ela não ficava sozinha, mas ela também não queria compromisso com ninguém ali que ela conhecia. Então foi aí que conheci meu Romeu. Um dia vi uma sugestão de amizade no Facebook. Não fazia meu tipo, magrinho, novinho, mas tinha os olhos verdes, e aquele olhar dele me encantou. Mandei um oi, e no mesmo momento tive a resposta. Começamos a conversar. Ele era 2 anos mais novo que eu, fazia faculdade, tinha sonhos, me deixava encantada com o papo dele.
coisa que não me pegava muito não, pois eu só ficava com os meninos por ficar. E com ele eu senti que tinha algo diferente ali. Não demorou muito, chamei ele para sair. Nesse tempo, eu já era, desculpa, cheia de atitudes. Ao entrar no carro dele, senti aquele perfume que parece que o tempo parou. Me veio sensações boas, borboleta no estômago, saímos, comemos, conversamos. Depois ele me deixou em casa e eu amei tudo. Saímos mais algumas vezes e era cada vez mais encantador. Como se a gente se conhecesse há anos. Conversa não faltava, ele era engraçado, descontraído, me trazia muita tranquilidade, segurança. Já tinha meses que a gente saía e a gente nunca tinha se beijado. Eu achava aquilo diferente, pois nos aplicativos de relacionamento, os meninos já chegavam dando beijo. Eles queriam ir para a cama logo, e ele estava ali, sendo apenas meu amigo, minha companhia. Então um dia, ele estava me contando uma história, e eu decidi dar um beijo nele do nada, e foi incrível. Ele não esperava, nem eu na verdade, agi por impulso, e fiquei morrendo de medo da reação dele. A partir daquele momento, não nos desgrudamos mais. Nos víamos quase todos os dias. Éramos parecidos para tudo. Ele me pediu em namoro, mas eu não aceitei. Para mim, estava fora de cogitação ter um relacionamento, mesmo já tendo passado 2 anos que ela estava sozinha. Mas o não que eu dei para ele não o abalou. Ele me mandava chocolates no trabalho, me presenteava com flores, joias. Cada mês me fazia um pedido de namoro diferente, e eu sempre dizia não. Um dia minha mãe me chamou para conversar e disse que dava para ver as minhas ações. E quando aquela amizade estava me fazendo bem, que era para eu dar uma chance a ele. Mas para mim não fazia sentido, ele era muito novo, nunca teve um relacionamento. Para mim ele só estava encantado comigo e aquilo ia passar. Ele tinha que viver mais, aproveitar mais a vida, conhecer mais pessoas. Passou uns dias, eu o chamei para ir numa festa. Uma festa de família, mas como meu amigo. Chegando na festa, dei um beijo nele e o apresentei como meu namorado. Ele não cabia de tanta alegria, pois já tinha mais ou menos 1 ano que estávamos enrolados e finalmente eu cedi. Começamos a fazer planos, a juntar dinheiro para morar juntos. E 8 meses depois, casamos na igreja, com festão, toda a nossa família. Todo mundo estranhou a rapidez, né, como tudo aconteceu. Marcamos a data, corremos atrás de tudo, convites, buffet, música, padrinhos. E acreditem, mesmo por ter passado por um trauma tão grande no relacionamento anterior, eu não tive insegurança nenhuma em me casar com ele. Ele me trazia paz, segurança, ele era muito carinhoso comigo, muito parceiro. Praticávamos esportes, curso de dança. E enquanto estávamos planejando a festa, ainda tinha uma coisa que me incomodava, meu peso. Então eu decidi fazer uma bariátrica. Ao comunicar isso a ele, ele chorou. Disse que tinha medo de acontecer algo comigo na cirurgia. Ele trabalhava no hospital e via muita coisa acontecer. Mas mesmo cheio de medos, ele me apoiou. Me ajudou com a dieta pré-cirúrgica, me ajudou com as aplicações da vacina anticoagulante, que precisava tomar diariamente, e eu realizei meu sonho. Eu emagreci 45 quilos, Dani, e no dia do casamento eu estava deslumbrante. Não tive dificuldade em encontrar roupas, pois com peso alto, isso era dificuldade grande, né? Meu marido foi incrível comigo em todos os momentos. Logo após o meu casamento, a empresa que eu trabalhava fechou e perdi meu emprego. Fiquei chateada, pois eu tinha um bom salário, muito bom, né? Meu esposo sempre tentava me animar e falava que tudo ia passar e a gente ia dar a volta por cima. Então, logo encontrei outro emprego, mas o salário já não era tão grande, mas aprendemos a nos virar. Voltei a fazer fotos e isso completa a nossa renda. A fotografia me fez muito bem. Eu amo o que eu faço. O sonho do meu esposo era ser pai. Ele sempre tocou nesse assunto, porque por ele teríamos filho logo depois de casado. Mas como comentei antes, eu sei como é criar uma criança. Muito trabalho, muita responsabilidade. E eu fui adiando esse sonho dele. Sempre fomos responsáveis por nossa vida financeira. Tínhamos um dinheiro guardado para dar uma reforma na nossa casa, aumentar, ficar mais confortável antes de ter um bebê. Um dia, olhando meu Instagram, vi uma casa à venda com 3 quartos, novinha, linda, estilo industrial. Fiquei encantada.
Cheguei em casa e falei para ele: e se a gente pegasse esse dinheiro em vez da reforma na nossa casinha e comprássemos essa casa? Ele disse: mas o dinheiro não é suficiente. Então começamos a estudar a possibilidade de um financiamento. Depois estávamos fazendo nossa mudança para nossa casa nova. Era minha segunda casa própria. Quem diria, hein, Dani? Eu que vim do nada, estava comprando minha segunda casa. Bom, aí ela decidiu que ia ter filhos, só que ela começou a ter problemas para engravidar. Eu ia precisar fazer um tratamento, mas meu marido ali do meu lado me apoiando, me ajudando com os remédios, dietas. Após 1 ano de tratamento, comecei a passar mal, tive náuseas, febres, dores abdominais. Cheguei para fazer uma cirurgia de emergência de retirada de apêndice. Deu tudo certo e quando eu saí do hospital, comecei a passar mal novamente. Ao retornar, o médico trocou meus remédios, pois aquilo não era normal. Ao chegar em casa, Romeu disse: amor, será que você não está grávida? Ao fazer o exame, se confirmou. Eu estava de 2 meses de gravidez. Ficamos muito felizes, porém preocupados, pois eu tinha feito uma cirurgia, eu tinha tomado vários remédios, mas graças a Deus estava tudo bem. Meu bebê veio ao mundo com muita saúde. No meu puerpério, eu estava entediada em casa sozinha. Foi quando eu, olhando coisas aleatórias no Facebook, conheci você. Seus vídeos me fazem companhia até hoje. Não deixo de ouvir um dia sequer. Hoje fazem 7 anos que estou casada com o Romeu. Nosso relacionamento é de cumplicidade e amor. Temos nosso menino esperto e cheio de saúde com 2 anos. E sou muito grata a Deus por tudo, pois as partes difíceis que vivi me fortaleceram e me tornaram a mulher que eu sou hoje. E hoje eu estou muito feliz em poder compartilhar minha história com vocês. Gratidão, Alice. Ai, Alice, eu amei a sua história. Amiga, é muito o que eu falo aqui, né, no canal. Às vezes, as coisas dão erradas para darem certo. Gente, esse cara, o primeiro ali, Jurandir, ele ia te fazer muito infeliz, amiga. Ele era um cara que já tava ali te manipulando, botando negócio espião no seu telefone, sabe? Era manipulação pura. Você vê ali, tinha sinais, né? Você mesmo fala, tinha vários sinais ali e você não quis enxergar. Eu entendo, né, gente? Porque quando a gente tá apaixonada, a gente não quer enxergar ou a gente nem enxerga, né? Por quê? Porque a gente acha uma desculpa para tudo. Não, fulano, ele é assim porque ele é ciumento. Não, ele não tá me procurando porque ele tá muito trabalho. Ele não isso. Então, assim, a gente sempre tem uma desculpa. Não falem pra mim que vocês também não têm, porque eu não acredito. Quando a gente está apaixonado, a gente tem uma desculpa. Só que a gente de fora, você contando, já dava para ver ali todas as bandeiras vermelhas do seu Jurandir, né? Agora, é um cara sem o mínimo de respeito, né? Por você, pela sua família. Porque eu não acredito que ele simplesmente deixou de te amar do dia para a noite. Eu acredito que isso ele já não queria há muito tempo. Então, por que falar que quer casar? Por que deixar seu pai já, sabe, ir lá, fazer contrato, pagar as coisas? Então, gente, isso é uma falta de responsabilidade enorme. Seu pai teve que ir lá, refazer os contratos, pagar multa, né? Você ali com a sua casa, teve que ali tirar o nome dele. Os convites mandados, sabe? Não que eu acho assim, eu acho que casamento a gente termina até na porta da igreja, né? Mas eu acho que tem que ter responsabilidade. Responsabilidade nas coisas. E eu acho que seu pai fez super certo ali. Se você não é homem, né, para arcar ali com as consequências, você vai ter que ser homem ali, pelo menos para ajudar a resolver os BOs. E o que ele faz? Ele é tão moleque que ele liga para a polícia. Ele fala que está em cárcere privado, né? Então, imagina, Alice, imagina a vida infernal que você ia ter com esse Jurandir. Meu Deus, na hora, gente, a gente não entende. A gente chora, a gente esperneia. O que eu fiz? Meu Deus, a minha vida não é possível. Minha vida, né?
Ai, Senhor! E depois a gente vai descobrir o porquê aquilo aconteceu. Era porque tinha alguém bem melhor para chegar na sua vida. Eu já fui essa pessoa de me desesperar com tudo. Hoje em dia, se algo dá errado para mim, eu penso assim, deu errado é porque tem coisa boa para vir. E como eu acredito muito nisso, talvez seja a lei da atração. As coisas ruins, elas não ficam na minha vida. Mesmo que eu ache que elas são coisas boas, elas não ficam. Aí logo depois aparece uma oportunidade muito melhor para mim. Então eu acho que é assim que eu vejo a vida hoje. É assim que a gente tem que ver. A gente não tem que insistir no erro. Se você tá vendo que as coisas não estão boas, não insista nesse erro, gente, porque nada vai mudar. As coisas só vão piorar. Você assinar um papel de casamento não muda ninguém. Você ter um filho com aquela pessoa não muda ninguém. Então, o cara, ele vai continuar o mesmo. Porém, agora, casado com você ou com um filho. Então, muito cuidado quando vocês acharem, não, eu vou mudar esse cara vai mudar, esse cara eu vou fazer, vai acontecer, tá bom? Alice, muita felicidade para você, para o seu filho, para o seu marido. Fico muito feliz que você se livrou de um traste como Jurandir e seguiu sua vida. Seguiu a sua vida, né? Comprou sua casa, foi aí, ó, conheceu pessoas, fez amizades. E é isso aí, a vida é assim. Gente, a vida nem tudo vai vir certo o tempo todo. Aliás, a gente vai ter muitos mais momentos difíceis, talvez, do que felizes, tá? Então, quando você estiver passando por um momento muito difícil, pense que isso vai passar. Isso vai passar. E lá na frente, um dia você até agradeça a Deus porque isso aconteceu. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!